Ana Cristina Pastro Pereira, primeira mulher presidente da ASIGRA, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Gravataí, nesses 91 anos de existência da entidade. Também é diretora de recursos humanos da Sogil e tem cargos em diversas entidades do transporte de passageiros da região metropolitana. O que significa esse cargo de primeira presidente da ASIGRA? O maior desafio nesse cargo de presidente da ASIGRA vai ser conseguir conciliar essas agendas. Eu tenho hoje uma equipe que é bastante engajada, tivemos muitas dificuldades porque são todos voluntários e juntamente com o ex-presidente Regis a gente conseguiu trazer essas pessoas muito mais voltadas para a entidade. Hoje a gente sabe com quem a gente pode contar, quem vai estar voltado para os projetos, quem vai estar pensando na entidade ou em Gravataí. Então o meu maior desafio realmente vai ser a agenda. Por estar no transporte eu já tenho essa dificuldade, já tive essa dificuldade enquanto mulher de buscar esse espaço, de conquistar esse espaço. Então hoje eu me sinto forte, me sinto presente, não me sinto diminuída por ser mulher, eu sei que isso acontece. Ainda bem que não é uma realidade que eu vivo, eu respeito essa realidade porque é triste a gente ver e nem não é tão longe assim. Não é só lá em países fora do Brasil que isso acontece sim aqui. E eu gostaria de poder representar essas mulheres, a força que todas elas têm, que elas saibam desta força que elas têm. Ainda tem a família? Tenho 2 filhas, marido, tenho uma grande preocupação em dar esta prioridade, manter a prioridade para a família. Então, sempre no horário após as 19h30, 20 horas por aí, eu pretendo estar com minhas filhas e com o marido. Sei que os eventos nem sempre vão estar respeitando o meu momento, mas eu tenho este cuidado. Antes tu nos contaste que tem ainda uma cobrança familiar dentro da empresa na Sogil. Como é que está sendo essa convivência harmoniosa? Ainda não. Acho que ainda vamos ter alguns eventos que vão... Talvez eu me ausente ainda mais da Sogil, mas meu pai é um cara que me cobra muito, foi sempre quem me incentivou. Deixando claro, Sérgio Pereira. Isso, ele me apoia muito em tudo que eu faço, ele vibra comigo, ele as minhas conquistas, mas ele tem essa preocupação. Não deixa a Sogil de lado, é o olho do dono que faz as coisas acontecerem. Tu precisa visitar as garagens, tu precisa olhar para as pessoas, ver o que está acontecendo, o que é o resultado. E lembro que quando eu comecei ele me colocou como supervisora de manutenção predial. Fui estagiária de psicologia, quando terminei o estágio, fui ser supervisora de manutenção predial. Eu disse, pai, eu não estudei para isso, mas tu precisa saber de tudo. Então tu tem que entender desde o parafuso para a hora que tu for cobrar alguém, tu saber se ele não está te enganando ou se realmente tem necessidade de todos aqueles parafusos. Então eu aprendi a olhar para o todo. E talvez isso me destaque dentre as pessoas para assumir uma presidência, que é buscar essa visão do todo, entender os objetivos de cada uma das coisas, a busca específica pelos resultados. Ainda tens cargos em diversas entidades de empresas ligadas ao transporte de passageiros aqui na região metropolitana. Como é que está o transporte de passageiros hoje? Continua caindo o número de passageiros efetivamente? Continua caindo. A gente não pode dizer que começou com a crise, já fazem 20 anos ou 25 anos que essa queda vem se efetivando. E a gente precisa se reorganizar, a gente precisa se remodelar. Então há muitas tentativas nesse sentido. Gravataí tem sido exemplo em diversas situações, mas há uma certa dificuldade porque a gente não consegue andar sozinho. Então por isso que os cargos na região metropolitana são importantes, porque essas empresas precisam andar juntas. E claro, algumas estão com umas dificuldades financeiras maiores do que outras e nem sempre conseguem dar os mesmos passos. O que é se reinventar nesse setor? É a gente entender que o serviço ele é coletivo, porém ele precisa estar mais personalizado para o atendimento do nosso usuário. Ele precisa, a gente não vai conseguir ser um aplicativo, porque ele não trabalha de forma individual e nem com carona. Porém a gente tem que ter a preocupação de facilitar a vida deles. E a gente tem aí em março possivelmente sendo lançado uma inovação para o transporte na região metropolitana, por eu fazer parte do comitê de inovação lá na ATM. Então eu sou a presidente desse comitê.
a gente estudou diversas possibilidades no ano de 2019 e a gente sente uma insegurança muito grande de simplesmente colocar as coisas no mercado para sair fazendo, que a gente não tem mais margem para perder dinheiro ou para arriscar. Então a gente tem aí, ainda não posso divulgar o nome do que vai acontecer, mas é um programa de fidelidade com o ônibus, onde a pessoa vai fazer através de uma gamificação o ganho de pontos ao utilizar o ônibus, e esses pontos poderiam ser utilizados como uma passagem gratuita, por exemplo, ou também para pagamento de conta de luz, de telefone, de compra de coisas na internet que sejam associados a esta rede. Então a ideia é que essa rede vá cada vez se ampliando mais conforme a necessidade do cliente. É a tecnologia cada vez mais presente e beneficiando tanto o empresário quanto o usuário. Isso. Aquilo que parece assim, nossa, vamos botar cartão agora, porque eu já ouvi isso. A gente disse, mas a gente nunca teve. Então, para o ônibus, o tipo de cartão que está sendo colocado nunca foi utilizado. E já é sucesso em diversos outros, em posto de gasolina, em aviação. Então, a gente vai tentar fazer isso no transporte, vamos ver o que a gente consegue melhorar a vida do nosso cliente, para manter o que a gente tem. A Sigra. Eleição foi em 6 de dezembro, assumiu pro forma dia 2 de janeiro passado, a posse oficial vai ser em março que vem. Ontem aconteceu a primeira reunião almoço de diretoria. Como é que está a Sigra? Está bem, obrigado? Qual é a situação? A reunião ontem foi muito boa, a gente teve um índice de pessoas bastante alto de diretores participando, foi até surpresa por ser um mês de janeiro ainda, mas bastante gente esteve presente, o que já faz... A presidente, o fato de ser uma presidente trouxe gente da praia. Desejo que continue para o restante do ano, para o restante da gestão. Mas o que a gente conseguiu já fazer ontem? É planejar os projetos de cada vice-presidência. Então, cada um tem as suas responsabilidades e a sua autonomia também de criar quais serão as ações. Existem aquelas premissas, tanto as que estão no estatuto, como aquelas que nós estabelecemos, eventos que não podem deixar de acontecer. O Almoçando com a Sigra, o Marcas e Líderes, o Café com Negócios, os núcleos que vão continuar a existir, a gente está tentando dar mais força para eles. Mulheres, jovens. Exatamente, que são os que têm mais, que funcionam melhor. Então a gente percebe que às vezes segmentar muito o núcleo faz com que tenha uma evasão e as pessoas não deem continuidade. Quando ele é mais abrangente, dá a possibilidade de mais pessoas de segmentos diferentes participarem, ele não gera uma concorrência direta. Então possivelmente seja esse uma das soluções. Financeiramente falando, hoje a Sigra está melhor do que esteve. Acho que toda a diretoria, juntamente com o Regis, organizou melhor isso. O Regis teve um empenho muito grande, ele se dedicou muito para a entidade e foi daí que surgiu o investidor para a gente fazer a nova sede. Ele também conseguiu adquirir um novo carro para a entidade. Então eu tenho aí um grande desafio, né? Eu não vou ter espaço para uma nova sede. Mas a Sigra não é uma novidade para ti, tu já participava de diretorias há quanto tempo? Estou há 13 anos. Há 13 anos. Entrei na gestão do Cândido Leri e desde lá, depois pelo José Luiz, o Regis, deve ter faltado alguém. O Regis são 2 mandatos. O Regis acabou fazendo 5 anos porque a gente mudou o estatuto para intercalar com os 2 anos da Federação. Regis que nós estamos falando, Regis Albino Marques da Fonseca. Marques Gomes, perdão, que é ex-presidente que está deixando o cargo. Isso. Difícil substituí-lo? Fácil? Ele deixou tudo prontinho, tudo na mão? Eu acho que ficou difícil porque ele fez um trabalho bem feito. Então, o meu desafio, o que eu estou me propondo a fazer é organizar e planejar melhor a entidade no sentido de ter acompanhamento de todos os projetos semanalmente. As reuniões aconteciam já semanalmente, porém eram nas terças-feiras, eu passei para segunda-feira. Minha agenda dentro da Sigra vai ser todas as segundas-feiras, das 9 até as 14 da tarde, e dentro disso eu vou buscar organizar as agendas externas de pessoas que queiram procurar a entidade e fazer o acompanhamento dos projetos por meio das pautas. Então é uma organização interna, é trabalhar a gestão de pessoas, é dar autonomia e que essas pessoas também possam ter representatividade nos eventos. Eu não tenho como dar conta de participar de tudo. Então, se tem alguma situação lá acontecendo no comércio que eu não consigo participar, eu vou buscar alguém da diretoria que tenha condições de estar participando naquele evento. Então, é a entidade que precisa aparecer, não a Ana Cristina. E a gente vai ter essa preocupação de que ela esteja sempre representada. Como é que está o processo de novas instalações da Sigra, nova sede?
contrato que foi assinado no ano passado, cujas obras devem estar iniciando por esses dias. Exatamente. A gente esteve conversando ontem com o pessoal da Paludo, que tem um nome, uma razão social diferente, que é romana, alguma coisa do tipo. E aí o resto está muito mais inteirado, tem coisas que eu estou tomando o pé, né? Estou assumindo a frente. E ontem mesmo eles comentaram que já estavam comprando um material para começar a obra. Então, não temos essa data definida, porque depende deles, eles é quem dirigem isso. A gente já trouxe muito dos móveis que estão aqui, são os que estavam lá, praticamente todos. E algumas coisas ainda estão sendo solicitadas por escolas para que a gente faça algumas doações. Então, vai existir um espaço muito diferente que vai precisar ser repensado e remodelado. E para isso, o Regis, que esteve à frente de toda essa negociação, saiu da presidência, mas hoje ele é vice-presidente de Finanças e Patrimônio. Então, ele segue acompanhando a obra, essa mobília toda, esse realinhamento interno de móveis ou organização de salas. Então, essa é a pasta dele. Na gestão anterior já se falava numa campanha para atrair novos associados para a Sigra. O que a presidente nova pensa acerca disso? A gente tem, ontem foi distribuído os objetivos para cada um dos vice-presidentes. Então, nós temos ali o Franco Boaventura, que ele é o vice-presidente de relacionamento com o cliente. Ele já tem uma reunião amanhã à tarde para se inteirar melhor, se aprofundar de cada um dos produtos que hoje a Sigra tem. E a gente vai começar a fazer algumas pesquisas com o associado para conseguir entender o que falta, o que tu buscaria hoje. E também com quem não é associado, por que tu te associaria à Sigra? É conseguir entender a necessidade dessas pessoas para aprofundar melhor os nossos produtos. Então a gente tem tido produtos que têm sido carros-chave e eles estão dando certo. E a gente quer poder trazer outros produtos que também aconteçam nesse mesmo... Por exemplo, algum novo produto? Plano de saúde. Plano de saúde. Não sei se eu posso citar o nome. Pode, sim. O Life Day, ele é um produto diferenciado no mercado, é um plano de saúde que tem dado muito certo e ele oferece, por exemplo, por um período a pessoa que tem uma situação crônica um medicamento gratuito. Ele oferece que numa situação que tu precisa de um atendimento médico e não conseguiu, tu faça uma ligação para uma ouvidoria onde quem atende são enfermeiros. E esses enfermeiros vão estar te orientando sobre o que fazer naquele momento, quem buscar, a quem recorrer, que especialista deve tratar dessa situação. Então, são alguns diferenciais. Isso aí alcançaria também o trabalhador das empresas associadas? Sim, todos têm a possibilidade de adquirir esse plano de saúde e oferecer para os seus colaboradores. Hoje nós estamos na modalidade pessoa jurídica e já começando para 2020 para pessoa física. Qual o serviço que está dando certo, que melhor está dando certo, que deve ser mantido pela nova diretoria? SCPC, o evento Marcas e Líderes, os almoçando com a Sigra, também o plano de saúde, acho que esses se destacam. Qual é o toque feminino que a Ana Cristina vai colocar dentro da Sigra? Sabe que eu sou feminina muito mais na aparência, mas eu sou muito objetiva de fazer as coisas. Eu não gosto de mimimi. Eu acho que é tirar esse toque que tem. E eu não acredito que seja só de mulheres. Mas isso a gente percebe acontecendo muito. São coisas... se apegar a pequenos detalhes. Isso é o que eu não vou fazer. Não acredito que isso seja um toque feminino. Mas é um perfil que eu tenho. Eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de mudar, não gosto de rotina, mas entendo que as coisas precisam ser respeitadas, organizadas e não dá para perder tempo com coisas pequenas. Já há alguns anos o Brasil vem enfrentando uma crise econômica, institucional, política. 2019 foi um ano de muita turbulência. Como é que a presidente vê a situação econômico-financeira do país atualmente? Eu vejo já as pessoas sinalizando uma leve melhora. Com alguns segmentos já aconteceu em 2019. Outros estão trazendo, na própria diretoria a gente percebe as pessoas dizendo que há uma expectativa boa para o ano de 2020. E eu entendo que muito disso depende da gestão que as pessoas fazem, de como as pessoas se organizam. E aí eu trago o exemplo do transporte. Quando a gente se compara com as empresas da região metropolitana, a gente percebe coisas acontecendo que nos assustam e a gente, nossa, como chegaram nisso? E é muito da gestão, da forma com que as pessoas se prepararam para que a crise chegasse. A gente precisou se reorganizar. A máquina pública permite gestão como na iniciativa privada? Não, mas se há uma boa parceria, uma boa justificativa, tu consegue tomar decisões técnicas. Nós temos hoje grandes parceiros que entendem, que estão vendo o que está acontecendo com o transporte.
Então não tem como a gente ficar andando com ônibus vazios, pagando para que o transporte aconteça. E há esse entendimento por parte do poder público, tanto o concedente municipal como o intermunicipal. Então a gente tem tido essas parcerias, essa visão, este olhar para dentro do transporte, e a gente precisa andar todo mundo junto, não dá para só uns fazerem, outros não. Falaste em ônibus vazios. Durante muito tempo se fez concessões, carteirinha de idoso, carteirinha para funcionário, isso, carteirinha para estudante, carteirinha para diversos segmentos. Isso encarece o custo do ônibus. De um tempo para cá já se fala em cortar tais concessões ou conceder em menor número. Isso aí de fato tem uma relação com o custo do transporte? Vai cair esse número de concessões de benefícios que hoje é concedido? Eu não acredito que vá cair, porque a gente tem descrito lá o direito de ir e vir, então o poder concedente precisa prover isso. Eu não acho que isso vá cair. Mas a gente está estudando outras possibilidades para que a gente consiga não aumentar essa tarifa. Porque cada vez que isso acontece, isso nos prejudica, a gente perde passageiro. Então, ao contrário do que as pessoas postam em redes sociais, acreditando que a empresa se beneficia, fica feliz com isso, a gente sabe que a gente perde passageiro cada vez que isso acontece. Então, nós estamos juntos ao poder concedente, tentando buscar soluções para que isso não mais aconteça. E não é um problema de Gravataí, é um problema nacional. E, inclusive, fora do Brasil, a gente vê na Europa, Estados Unidos e outros lugares, onde o transporte é 100% subsidiado pelo poder concedente, no caso. Qual é a relação hoje, Ana, que as empresas de transporte de passageiros têm com, por exemplo, os municípios, o Estado e a União? Quais são, em termos de troca de informações, em questão de fixação de valores de tarifas, em questão de fixação de valores de insumos? É sempre o poder concedente que valida tanto o valor da tarifa, como essa questão de horários e itinerários. Eles nos ligam e, precisa atender o bairro tal. E aí a gente propõe, olha, temos a disponibilidade, podemos fazer isso. E muitas vezes as pessoas ligam para a empresa ou para o SAC para fazer pedidos que a gente não tem autonomia para decidir sozinhos. A gente informa. E quando, foi direto no poder concedente, fez o pedido e eles exigem que a gente implante, hoje a gente tem muita tecnologia, tem o GPS, tem sistemas internos que demonstram a demanda de passageiros por ônibus e por horário. Então a gente consegue saber quantos a gente transportou. E a partir do momento que a gente transporta 2, 3, esse serviço não está se pagando. Então a gente não consegue muitas vezes sustentar uma linha que foi solicitada pelo cliente em decorrência de não ter demanda. Isso tu não estás falando como surgiu apenas, mas como as empresas que tu participa como entidade. Exatamente. A realidade é igual para todas nesse sentido. Tanto no poder concedente municipal como no estadual. Voltando à SIGRA, a entidade ela tem 91 anos. Dá para fazer uma projeção aí para a próxima década? Não. Ontem eu falava sobre isso, eu trabalho com planejamento estratégico e a gente pensou em construir projetos para 2 anos. A gente já entende que 2 anos é longo prazo. A gente não tem poder de mudança, de entender que mudanças acontecerão nesse período. Então os projetos que a SIGRA está prevendo em 2020 iniciam em janeiro e terminam em dezembro. No ano seguinte, eles serão revistos e novas ações serão propostas para 21. Porque a gente não consegue mais fazer um planejamento estratégico para 5 anos, quem dirá para uma década. Então, acredito que a entidade vai estar aqui, vai se permanecer forte, porém dinâmica. A gente não consegue ter uma previsão muito longa. Não sei quem consegue fazer isso hoje, eu gostaria de conseguir, mas a gente está fazendo um passo de cada vez. A nova sede da SIGRA inaugura mesmo em 2020 ou começo de 2021? Acredito que 21. 21. Porque a gente precisa considerar que obra nunca acontece 100% conforme previsto. Mas, inclusive, o pessoal das Paludas escreveu um livro onde lá eles colocaram a data de implantação da sede, de inauguração da sede. Então, acredito eu que é para 21. Olhando de fora, é um grande feito para a cidade, é uma grande conquista da cidade, essa nova sede da SIGRA? Com certeza, ela vai dar uma visibilidade maior para a entidade, talvez mais associados terão interesse em se associar, porque vão estar enxergando melhor essa entidade. Não é nova, ela já é conhecida de muitos, porém existe uma geração que ainda não conhece, que ainda não está entrando no mercado de trabalho. E aí é a oportunidade que a gente tem de olhar para essas pessoas e trazer para esse associativismo, que é algo que eu não percebo acontecendo nas gerações mais novas. O que a associação pode fazer por Gravataí a curto prazo ou médio, já que o planejamento é tão limitado assim? O que a gente pode fazer
A gente participa normalmente de todos os eventos do município, tendo representatividade no sentido de ter um posicionamento. Então, entendo que são questões voltadas para impostos, principalmente no comércio. A gente tem a Fátima aqui, que já tem 30 anos de entidade, muito atuante. Então, ela é uma pessoa que se preocupa com isso, traz essa pauta para dentro da Sigra. Eu, enquanto presidente da Sigra, também faço parte da Federasul, acabo sendo uma afiliada da Federasul, e lá a gente se atualiza dessas informações. A gente vai oferecer bastante capacitação, essas formações que as empresas precisam fazer internamente e investir tempo e pessoas para isso, a Sigra vai buscar centralizar e poder atender. A gente vai dar mais foco para o serviço e a indústria. Hoje a gente percebe que está muito mais voltado para o comércio e trazer esse pessoal da indústria e do serviço. Que necessidades vocês têm? O que vocês precisam? Como a entidade pode auxiliar? Então, indústria e serviço a gente percebe assim que há um caminho a ser traçado. Acho que em geral são essas. Disseste que a Sigra pode fazer por Gravataí. No caminho inverso, o que o município de Gravataí pode fazer pela Sigra e que a presidente espera que seja feito? Eu espero que a gente consiga ter um engajamento maior da comunidade nas ações da entidade, no sentido de se associarem, utilizarem os produtos e participarem dos eventos. É isso que Gravataí pode contribuir com a gente. Qual é a mensagem para o empresário da indústria, dos serviços, do comércio, enfim, que a nova presidente deixa? Contem com a gente, tragam suas dúvidas, seus anseios, para a gente poder estudar melhores soluções para cada um dos segmentos, seja comércio, serviço ou indústria. Obrigado e boa sorte. Muito obrigada, vou precisar.